Então agora a gente vai para o conteúdo da semana que vem. Ou seja, vocês vão ter essa atividade, que é a atividade do relógio, para fazer para a semana que vem. E aí, o que é que ela vai trabalhar? Vai trabalhar a ideia de controle de acesso. Vamos criar um código aqui. Ah, eu quero criar o meu código do zero. Tá aqui o meu, cadê meu repositório? cdpo, cdtemp, cdpo. O seu repositório é seu. Você pode criar uma pasta qualquer aqui, treino. Criar aqui uma pasta treino. Contanto que você não mexa na pasta remote, você pode fazer o que você quiser com o seu repositório, tá certo? E nem mexa na pasta que tem as configurações. Então, você não mexendo na pasta remote e nem na pasta .tko, você pode criar outras pastas e rodar seus códigos. Então, vamos fazer um código aqui que não tem nada de teste, não tem nada só para a gente testar. Então, eu vou entrar aqui na minha pasta de treino e vou criar um código aqui chamado relógio. Vou fazer a mesma coisa do relógio, só que sem teste, sem nada. E aí eu vou rodar primeiro sem o TKO para a gente entender. Então tá aqui o meu código do relógio. Eu vou dar só um console.log aqui para a gente conseguir rodar. Vai, filho. Console.log. Que horas, por favor? Tem interrogação do que horas, por favor? É uma pergunta ou não? Não. Agora sim. Pode me dizer as horas? Agora é uma pergunta. Console.log. Ué, quero rodar esse código aqui. Você teria dois passos. Se você fosse fazer manualmente, primeiro você teria que gerar o código JavaScript e depois você rodaria o código JavaScript, que normalmente a gente não faz manual, já é feito. Se você quisesse rodar manualmente, você usaria o aplicativozinho chamado TS Node. TS Node ele pega e roda um código TS diretamente. TS Node relógio.ts. Aí ele vai rodar e vai dar erro. Porque eu acho que tem que passar um parâmetrozinho. Como o JS. Eu não lembro o parâmetro normal não, mas eu salvei o parâmetro. Tem que passar um parâmetrozinho. Mas tá aqui, ó. Pode me dizer as horas? Menos O maiúsculo. Seria assim, ó. TS Node menos O maiúsculo. Esqueci. Deixa eu ver aqui o alias. Alias barra grep node. Ah, tá aqui, ó. Tem que passar esse comando feioso aqui. TS Node menos O. Hã? Esse comando é muito mais feito que os comandos do próprio Node. Mas tudo bem. Outra forma de fazer é usando a própria biblioteca lá do TKO. Seria um TKO run e o código. Aí ele vai, pode me dizer as horas? Entendeu? E aí se você alterar alguma coisa, por favor, aí você clica aqui, ele compila de novo, vai rodar o código de novo. Oi? Eu acho que eu tentei fazer isso na minha máquina, ou foi alguma dessas máquinas aqui e não deu certo. Ó, então no caso aqui não é o play. Se você quer rodar o código sozinho, é o run. It's better run. It's better run. Beleza? É o run. Aí você roda e aí basta você dar o enterzinho aqui e ele vai recompilar. Então eu vou ficar aqui, tudo bem? Para criar a pasta é mkdir. E o nome da pasta. E o nome da pasta. Então vamos juntos aqui aprender sobre controle de acesso. E entender para que é que ele serve. Quando a gente... Hã? É uma pasta qualquer. Vocês vão poder refazer esse código todo em casa. Como eu só tenho meia hora, foca aqui para a gente entender a ideia do que é controle de acesso, porque eu vou passar por alguns passos, desde uma classe completamente aberta para uma classe controlada, e aí vocês vão poder fazer alguns métodos ou já começar aqui em sala. Tudo bem? Então foca aqui em mim para a gente entender a motivação por trás disso, tá? Quando você cria um código,
existe associado a esse código que você está fazendo uma coisa chamada de lógica de negócios. Normalmente se usa esse nome. Lógica de negócios seria, isso daqui é para fazer o quê? Qual é o objetivo? Quais são os limites? Qual é a lógica que está envolvida? Exemplo, se você quer criar uma classe para guardar uma hora, ela pode aceitar qualquer horário de hora, minuto e segundo? Faz sentido isso? Eu posso dizer que agora são 23 horas e 50 minutos? Isso existe? 23 horas? Sim. Mas se eu dissesse que são 27 horas, existe? Não. Ou então são 14 horas e 62. Também não existe. Então a gente já vai ver que os dados que o meu objeto guarda, eu posso querer que eles sejam validados. Eu posso querer garantir que o meu objeto sempre vai ter dados válidos. O que seria o primeiro caso? Zero validação. Vou criar aqui o meu objeto, vou chamar ele de relógio, só para não confundir o atributo hora com o tempo. É porque tempo também não é... Tempo parece que é tempo de chover, né? Vai ser relógio mesmo, tá bom? Você olha no relógio, quando você olha no relógio, o que é que o teu relógio vai te dizer? Tem a hora, não é isso? Tem o minuto. A geração nova não usa, né? Tem o segundo. Geração nova tem tudo no celular. Minuto. Quem é que tem relógio aí? Ó, 1 de relógio, 2. Só? Hora, minuto e segundo. Do jeito que a gente está aqui, vamos botar aqui no nosso construtor. Constructor. Vou receber, só para simplificar, tá? Para não dar tanto espaço. H, minuto e segundo. Então, des.hora recebe H, des.minuto recebe M, des.segundo recebe S. Do jeito que está aqui, não existe controle de acesso sobre as variáveis, sobre os atributos e sobre os métodos. Eu posso chegar aqui muito bem e fazer a hora agora nova hora, agora são 15, hora não, novo relógio, né? Novo relógio, o nome da classe é relógio. Meu relógio é um novo relógio que são 15 horas, 19 minutos e 90 segundos. Eu posso fazer isso? Por enquanto posso, sim ou não? Sim. Aí você diz, é fácil, vou socar um monte de fiel. Peraí, só um instantinho, eu vou botar aqui um monte de fiel aqui dentro, não pode botar mais do que 30, nem mais do que 10, isás. Aí você faz tudo isso daqui. Aí a pessoa diz, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Tem problema nenhum, não. Aí ele vem aqui e coloca relógio, ponto, segundo, recebe 90. Agora já era, né? Por que ele está conseguindo fazer essa desgraçada aqui toda? Porque não existe um controle de quais métodos e quais atributos eu posso alterar de fora da classe. Então agora a gente vai ter dois escopos. A gente vai ter um escopo interno, que é o escopo da classe. Você imagina que quem está construindo a classe é o desenvolvedor da classe. E você vai ter um escopo externo, de uma outra pessoa que está usando a classe que foi criada. Beleza? A pessoa que desenvolve a classe, ele quer criar uma classe que faça sentido, ou seja, que todas as horas que sejam armazenadas sejam corretas e válidas. Então, a primeira coisa que ele vai impedir é que a pessoa que está usando a classe relógio tenha acesso direto aos atributos. Porque se a pessoa puder acessar o atributo, ela pode colocar qualquer valor. Eu vou voltar no tempo. Agora é menos 10 segundos. Você vai deixar privada essa? Aí qual é o primeiro passo aqui? Rapaz, só vai poder mexer na hora
quem tiver, o código que tiver dentro da classe. Então, quando você faz isso, você diz que essa variável é private. Então, quando você escreve essa palavrinha, o que é que aconteceu? Ó, vocês conseguiram ver o que aconteceu lá embaixo? Enquanto estava aqui, eu conseguia do lado de fora acessar e alterar o segundo. Só que na hora que eu escrevo isso daqui, o que acontece? Quando eu olhar, ele vai dizer, olha, o property, né, o atributo segundo é privado e é acessível apenas dentro da classe relógio. E agora, essa solução de impedir as pessoas de acessar as variáveis me gerou um problema. Ué, mas se eu precisasse imprimir os segundos, eu faço o quê? Eu queria aqui imprimir, eu queria chegar e dizer, olha, mostra aí o horário, né? Mostra os segundos. Console.log relógio.segundo. Posso fazer isso? Não, porque segundo é mais acessível de fora. Então a gente vai para o primeiro lado da carta. Normalmente, variáveis assim, se fizer sentido, tem um método que é um método de leitura, somente leitura. O que é que ele vai fazer? Ele tem essa carinha aqui. Você quer pegar os segundos? Então eu vou dar um get segundo. A gente normalmente não traduz essa palavra aqui, né? Porque senão ficaria muito feio, ficaria um pegar segundo. É porque o nome padrão dele é get. Seria os gets, os métodos de leitura, e os sets, os métodos de alteração. Então, o get segundo não recebe nada, mas retorna os segundos. This.segundo. Return this.segundo. Ué, quer dizer que isso daqui resolve o meu problema? Resolve parcialmente. Porque se você só queria ler o valor da variável, ao invés de você pegar aqui e jogar um segundo, você pode chamar o quê? Get segundo. Ele vai pegar o valor da variável e vai devolver para você. Por que a gente diz que isso aqui é um método de leitura? Porque você consegue acessar, ler o valor das coisas, mas você não consegue alterar, mudar o valor das coisas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tu estava aí já, é? Eu tinha vindo, aí eu saí para ajudar o cara e fui sequestrado para voltar no Ceará World. Tudo bem, tudo bem. Aí agora a gente precisa de outra solução. E se eu quiser mudar o horário? Relógio.segundo recebe 30. Eu vou precisar de um método público para me dar acesso. Da mesma forma que os atributos podem ser privados ou públicos, os métodos também podem ser privados ou público. Público é o padrão, então se você não colocar nada, ele vai ser público. Mas se você quisesse deixar explícito, eu tenho um método getSegundo que pode ser visto de fora e um método e um atributo privateSegundo que não pode ser visto de fora, só pode ser visto dentro da classe. Para fazer o meu método de alteração, ele é quase contrário a esse, porque esse não recebe nada e retorna um número. O método de alteração, ele seria um set. Ele recebe um valor e não retorna nada. E agora, dentro desse método, eu consigo criar um código de validação. O que é a lógica de negócios para os segundos dentro da hora? Ele tem que ser o quê? Não pode ser maior que 60. Tudo bem? E o que mais? Maior que 59. Ele lembra? Oi. O que é esse NPX? Porque nas máquinas da na máquina da universidade, Não dela. quando você instala o NPM, o NPX já é junto. O NPX, ele permite que você rode uma biblioteca local como se ela estivesse instalada no PF. É porque não instalamos o NPM. Não instalaram o NPM? Então por isso que não está funcionando. Entendeu? Tem que botar no tutorial, né? Não, porque quando você instala o Node, ele vai junto. Ela não tem o Node.js, não? Que são as... Bora lá, voltando aqui a lógica. Tem que ser. Não pode ser Pronto. maior que 10, Então, não pode ser maior que vamos lá. A ação padrão é this.segundo recebe segundo. Recebe value. E o que seria o erro? Pensando em erro.
Se o que vai dar errado? Se for menor que zero. Se valor for menor do que zero, ou valor for Maior que 59. maior que 59, ou então maior ou igual a 60. Se isso for acontecer, eu posso dizer, sei lá, console.log hora inválida e faço o quê? Return. Olha que legal que eu acabei de fazer. Eu acabei de criar uma camada de validação onde os meus segundos sempre vão ser válidos. Então, se eu tentar agora alterar o segundo, 10.7 segundo 30, ele vai aceitar. Bora tentar aqui, ó. 30. Mas se eu tentar colocar aqui menos 10, hora inválida, e ele vai manter o valor de 0. Hora inválida e mantém o valor de 0. Aí, qual é a atenção que a gente tem que ter? A nossa atribuição do segundo, ela está feita tanto aqui quanto no construtor. Se o meu construtor eu chamar aqui menos 20, menos 40, ele está fazendo a atribuição direta, tá vendo? Joguei o menos 40 aqui, o menos 40 foi parar aqui dentro. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? 10.7 segundo de S. Bora lá. Ele está dizendo, ei, cria para mim um relógio com os valores 0, 0 e menos 40. Não faz sentido eu escrever toda a lógica de validação dentro do construtor de novo. Faz? Não, porque eu já tenho um método que faz isso. Então, eu faço em duas etapas. Primeiro, eu garanto que, pelo menos, na pior das hipóteses, ele já vai estar inicializado com 0. E aí, depois, eu chamo o meu método. Ei, tenta botar esse valor que ele está passando dentro do segundo. Aí, ele vai fazer o quê? Se for válido, se não for válido, sai fora. Se for válido, atribui. E agora, eu vou ter um resultado que faz sentido. Ou não, né? Vai ser 0 aqui, porque é menos 40. Mas, se eu colocar 40, vai ser 40. Minha garganta tá doendo. Oi. Eu vou tomar água. Hã? O public, ele é uma forma expressa de explícita, é mais bonitinho. Explícita de dizer que esse parâmetro, esse método ou atributo pode ser acessado de fora da classe. Se o público diz que ele pode ser acessado, o privado diz que ele não pode ser acessado. A tarefa do relógio é isso. Só que eu fiz só para o segundo. O que é que vocês vão ter que fazer? Para as horas e para os minutos. Vocês vão ter que tomar o cuidado com cada chamada, casar direitinho com cada coisa. Os 7 segundos recebe um valor, valida os segundos, altera os segundos. Os 7 minutos recebe um valor, valida o valor, altera um minuto e por aí vai. E aí, como não pode deixar de faltar, sempre vai ter uma sujeirinha para não ser fácil terminar tudo, que é justamente o método next second. O que é que o método próximo segundo faz? Avança a tua hora em 1 segundo. Então, se a tua hora era 10 e 4 e 9, vai para onde? 10 horas, 4 e 10. Se era 10, 4 e 59, vai para onde? 10 e 5. Se era 10 e 59 e 59, vai para onde? 11. E se era 23 e 59 e 59, vai para 000. Abre o cego. É só para a gente não atrofiar os neurônios. Entendeu? Aí, se vocês quiserem, eu já deixo a dica, tá? A dica é faz por partes. Verifica o segundo. Altera o segundo. Segundo estourou. Se o segundo estourar, o que é que você faz?
O que é o segundo estourar? Existe segundo 60? Não. Se o segundo chegar em 60, o que é que você tem que fazer? 0 segundo e aumenta o minuto. Só que agora pode ter dado outra coisa errada. Que foi o quê? Se o minuto já tiver em 50, Se o minuto for 60, aí o que é que você tem que fazer? aumenta a hora, tira 0 minuto e aumenta a hora. Mas pode ter dado outra coisa errada, que é o quê? se a hora for 23. Se a hora for 24, aí você zera a hora. Então é um efeitozinho cascata para poder ajeitar o código. A gente ainda tem... Garganta tá doendo. A gente ainda tem aqui 15 minutos. Eu vou olhar aí como é que vocês podem começar o relógio, se vocês já têm tudo montado.